Shalom! Sejam muito bem-vindos à Rota 4. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aparecida Fátima e eu gostaria de caminhar com você durante essas aulas sobre uma vida com propósito. Nós estamos aqui na Terra por qual motivo? Você já se fez essa pergunta? Por que eu estou aqui na Terra? Qual o motivo de eu estar aqui? Essa é uma pergunta que todo ser humano faz na sua vida. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Em Colossenses 1,16 diz: porque por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas para o nosso Deus e para o nosso Deus. Também nos Salmos 33:11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Está no Salmos 33, versículo 11. Uma vida com propósito. O pastor Rick Warren, ele escreveu esse livro e ele foi muito abençoado, porque através desse livro nós podemos entender qual o nosso propósito aqui na Terra. Você não veio aqui por um acaso. Você tem algo para realizar aqui nessa Terra. E se você não realizar o propósito pela qual o Senhor escreveu para você, desde antes da fundação do mundo, você vai continuar se sentindo uma pessoa incompleta. Hoje nós vamos ver 3 grandes questões da vida. A primeira, a questão da existência. Por que eu estou na Terra? A segunda, a questão da significância. Eu tenho valor? Você já se perguntou isso? Qual o meu valor? Eu tenho valor? A questão da minha intenção de vida. Qual o meu propósito? Quando nós pensamos na existência da vida, parece que estamos falando de uma coisa muito simples, porém não é. Isso muitas vezes traz um vazio no coração da pessoa quando ela não cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E nós, enquanto seres humanos, enquanto igreja, precisamos entender, buscar no Senhor qual o propósito da nossa vida enquanto seres humanos. Pode não ser muito popular. Muitas pessoas hoje em dia, elas são muito extrativistas. Elas querem tudo para ela. O meu relógio, o meu tempo. Porém, o Senhor não quer isso. 2 mandamentos do Senhor, ele resume os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. Então, o propósito de vida fala sobre amar mais, perdoar mais, dar mais, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, é sobre o outro. Isso é o propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. As 3 grandes questões da vida. A primeira, por que eu estou vivo? Em Jeremias 20:18 fala assim: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? Você já passou por isso? Você já fez essa pergunta quando você está passando por momentos de lutas? Tudo na vida tem um significado. Até mesmo os momentos de luta, os momentos de dificuldade. Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo e tudo tem um valor. Em Provérbios 16:4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Em tudo o Senhor tem um propósito. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi planejado antes mesmo do Senhor criar esse mundo. Em Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor criou esse universo que nós fazemos parte. Porém, você foi pensado na mente de Deus lá atrás. Lá atrás, na eternidade, o Senhor sonhou com você. O Senhor planejou você para que você vivesse nessa época, nesta geração que você está. Deus diz que Ele criou você para te amar e para que você possa amá-lo. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus te criou
para você amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o propósito da tua vida. Na Segunda Guerra Mundial, havia alguns prisioneiros lá na Hungria, né? E eles estavam presos trabalhando em uma fábrica. Aquela fábrica, eles processavam esterco humano. E os inimigos, eles vieram e bombardearam aquela fábrica e destruíram tudo o que havia ali. Aí os aliados, eles chegaram e eles começaram a fazer algo para aqueles prisioneiros. Eles tinham que pegar todo aquele material que foi exterminado da fábrica, né? Eles tinham que pegar e levar para um terreno ao lado. No outro dia, eles tinham que pegar aquele material que foi demolido, a fábrica demolida, e trazer de volta para o outro terreno. No dia seguinte, mais uma vez, eles pegavam aquele entulho e levavam para o outro lado. E assim ia, dia após dia. Um dia levava para um lado, outro dia eles levavam para o outro. O que aconteceu? Eles começaram a ficar loucos. Imagina, não tinha significância, não tinha importância o trabalho deles. E aí, o que eles começaram a fazer? Começaram a se jogar na frente dos fusíveis, dos soldados. Para quê? Para que eles atirassem nele e para que eles morressem. Porque eles não viam significância no que eles estavam fazendo, no trabalho que eles estavam fazendo ali. E aí nós vemos que, realmente, uma vida sem ter um significado é uma vida sem propósito, é uma vida que realmente traz um desgaste muito grande. E a pessoa não tem mais vontade de viver. Ela tem vontade de colocar um fim na sua vida. Porém, nós estamos aqui para descobrir qual o propósito da sua vida, da nossa vida aqui nesse planeta Terra. E o primeiro, a sobrevivência. Este é o mais baixo nível que nós podemos ter, é o nível mais baixo. O que é a sobrevivência? Você simplesmente vai sobreviver. Você sabe aquelas pessoas que elas vivem esperando pelo final de semana? Elas passam a semana como se tivesse assim, vida me leva, né? E faz aquilo que não tem algo maior na vida delas. Elas vivem para o final de semana, tá? Então esse é o nível básico, é o nível menor. E muitas pessoas estão nesse nível. Elas vivem conforme a vida vai levando elas. Será que você está nesse nível? Está nesse nível? Vivendo por viver, sobrevivendo? Aí nós vemos o segundo nível, que é o nível do sucesso. Esse nível já está um pouquinho acima. É quando a pessoa, ela já conquistou algumas coisas, ela tem um bom trabalho, ela tem uma casa, ela tem uma propriedade, ela tem um casamento, ela tem os filhos, tá? Aí ela já tem um certo sucesso, ela mora numa cidade relativamente boa em relação ao resto do mundo, tá? Então, ela tem um certo sucesso. Porém, essas coisas também não trazem felicidade. Coisas material não trazem felicidade. E aí nós perguntamos, né? Se eu tenho tanto sucesso, por que eu não me sinto realizado? As pessoas conquistam, trabalham, conquistam, porém não se sente realizada. E qual o motivo de não se sentir realizado? A razão é porque nós precisamos de algo mais. Não apenas ser, nós precisamos de algo mais. Você precisa passar agora para o terceiro nível. E o terceiro nível é o nível da significância. Isso, esse mesmo, é o nível onde você tem valor, tá? Agora você não vai mais sobreviver, você não vai mais apenas ter sucesso, mas você vai ter um significado para a tua vida. Você vai dar um propósito de significância para a tua vida. Nós chegamos lá nesse nível através de algumas coisas. Aqui, no nível da significância, você sabe qual é o sentido da tua vida. Isso vai dar significância para você. Você sabe o que importa para Deus. Você conhece aquele que te criou. Quando nós compramos um eletrodoméstico ou algo, para nós sabermos como usar, nós precisamos o quê? De ler o manual de instrução. A pessoa que criou aquele objeto, não é mesmo? E para que você possa conhecer quem te criou, você precisa ler o manual. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Ali você vai saber como viver nessa terra, como viver nesse planeta
que Deus criou. Então, é através da palavra de Deus, conhecendo o manual do seu e do meu Criador, que nós vamos saber o nível de significâncias que nós temos. Você foi criado para ser amado por Deus. Você não faz ideia o amor que Deus tem pela sua vida, como o Senhor te ama. Você já parou para imaginar que no planeta existem milhões e milhões de pessoas, porém não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém com o mesmo DNA que você, porque o Senhor nos amou de uma forma sobrenatural e Ele nos ama com um amor individual. A palavra de Deus diz que o Senhor tem o nosso nome escrito na palma da sua mão e Ele tem um destino certo para você também. Nós vimos também, dentro dessa questão da significância, eu tenho valor? Lá em Isaías 49:4 fala assim: mas eu disse, tenho me afadigado em qualquer propósito, tenho gasto minha vida em vão e para nada. Isaías 44, versículo 2, a parte A diz assim também: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Salmos 139:16 diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram criados, foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Ainda no Salmos 33:11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, de geração em geração. Quer dizer, amados, que antes mesmo de você ser planejado pelos seus pais, você foi planejado na mente de Deus. E o Senhor te viu ali quando você era apenas uma célula, um embrião no ventre da sua mãe. E ali naquele momento Ele escreveu todos os seus dias. Ele foi lá no seu futuro e foi escrevendo todos os seus dias. Como você seria, a criança que você seria, o adolescente que você seria, o homem ou a mulher que você seria. Tudo Ele foi escrito sobre você. Deus tem um plano para a tua vida. E Ele quer que esse plano seja realizado para quê? Para que você realmente se sinta realizado. A chave desse ponto é: eu fui feito para viver a eternidade. Você é um espírito. E nós não vamos, acabou, não. O Senhor te fez para viver na eternidade, assim como o Senhor. Nós somos um corpo, nós somos um espírito, né? Possuímos um corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Esse corpo, ele vai ficar por aqui, porém o nosso espírito, ele vai viver pela eternidade. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 1, fala o seguinte: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Barraca fala de algo temporário, porém uma casa é algo permanente e permanentemente nós iremos morar, o nosso espírito irá morar em uma casa construída pelo Senhor. O segundo, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Tudo começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. Como nós falamos em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Provérbios 9:10 fala: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Para você entender, a primeira coisa, conhecer quem é o seu Criador, conhecer quem é o seu Deus. Você quer saber o significado da sua vida? Você quer entender o propósito da tua vida? Você descobre esse propósito conhecendo a Deus, porque tudo começa em Deus. Colossenses 1:16 diz: por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive
todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, tudo foi criado por Deus e para ele criou todas as coisas. Salmos 89, 47 diz: lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. A nossa vida nessa terra, a maioria, né, os anos que nós vivemos aqui, não passa de 70, 80 anos. Tá? E nós sabemos que quando nós morrermos, nós nascemos e nós morremos. Porém, não acaba tudo aqui. Nós temos uma eternidade para viver. E nós vamos nos preparar para a eternidade, enquanto nós habitarmos nesse corpo. Nós vemos que, se você entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que conhecer a Deus. É simples assim. E como eu conheço a Deus? Através da sua palavra. A chave desse ponto é: o pior da existência não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É simplesmente sobreviver a vida toda. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Você quer conhecer qual é esse propósito? Busque na palavra de Deus. Através da palavra você vai entender o seu propósito nessa terra. Efésios 1, versículo 11, diz o seguinte: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Você é um escolhido ou uma escolhida do Senhor. Nós só iremos entender os nossos propósitos aqui nessa terra se nós entendermos quem é Deus. Através dos propósitos de Deus, nós vamos ter uma vida realizada, uma vida com sentido. Nós vamos ter a realização na nossa vida. Provérbios 19, 21 fala assim: as pessoas fazem muito plano, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nós sabemos que a palavra final é do Senhor e Ele tem um plano, Ele tem um propósito na tua vida. Que o Senhor possa te abençoar para que você consiga encontrar esse plano e esse propósito que Ele tem para a tua vida. Na próxima aula, nós vamos estar falando que você foi planejado para agradar a Deus. Te espero. Que Deus te abençoe.